Bom, então agora eu vou estar continuando, né, né, a série, né, continuando o primeiro vídeo, na verdade, da nova série do meu canal, né, falando sobre animes, né, que nessa semana eu tô gravando, né, lembrando que eu já gravei 1 hora de vídeo, né, praticamente, né, só que não terminei ainda, né, ainda tá faltando, né, a parte de Pokémon no Brasil, né, lançamento no Brasil, dublagem, lista dos dubladores, né, dos dubladores brasileiros, né, e também Pokémon na minha vida, né, que eu vou estar fazendo, falando disso agora, né. Eu decidi estar fazendo, né, várias partes porque eu não sabia, né, o quanto que ia durar, né, na verdade o vídeo, né, mas já tenho uma ideia de quanto vai durar e aí eu vou estar então continuando agora, né? Para quem não tá sabendo, né, eu tô falando sobre o Pokémon, né, que foi um anime também bastante presente na minha vida e que eu resolvi estar começando, na verdade, a série com ele, né, por ser um anime importante para mim e também por ser uma oportunidade bacana de estar falando sobre Pokémon, né. Eu até quero pedir desculpas aí, né, porque no vídeo anterior eu não, por ser o primeiro vídeo que eu fiz nesse formato e tal, né, que eu tô fazendo na verdade nesse formato, e então teve alguns problemas, né, principalmente na parte da leitura, né. Pra ser sincero, já faz um bom tempo que eu não leio alguma coisa, né, apesar que eu li esse conteúdo na hora da pesquisa, né, mas então eu vou continuando, né, hoje eu provavelmente não vou gravar 1 hora direta porque já comecei um pouquinho tarde, né, já é 8h16, né, então eu já vou começar aqui, lembrando que no fundo eu vou estar colocando um slide, né, para estar rodando, para que vocês não vejam eu, né, manipulando aqui os programas aqui no meu computador, né, abrindo pasta, abrindo, né, arquivo de texto, né, para que vocês não precisem ler junto o arquivo, junto comigo o texto, né. Mas eu espero que vai ficar legal. Já gravei uma parte, né? Vou estar colocando no YouTube só a partir do dia 5, né? Essa parte aqui, se eu não terminar, né, com esse primeiro vídeo da nova temporada, né, de falando de animes, né, eu vou estar fazendo mais um vídeo, né, se não der para terminar nesse, né. Então vamos lá, né? Eu vou estar falando agora sobre algumas curiosidades dos Pokémons. Eu já falei no vídeo anterior, né? Então agora eu vou estar falando do Pokémon no Brasil, né? Quando o Pokémon chegou no Brasil, né? A história da dublagem e tal, né? Quando chegou ao Brasil em 1999, as distribuidoras... Não, acho que esse aqui eu já... Peraí, gente, eu acho que esse aqui eu já li, né? Beleza, então peço até desculpas aí, porque essa parte que eu já li, né? Agora eu vou falar, na verdade, do lançamento no Brasil, né? Quando o Pokémon chegou no Brasil, né? Vou falar sobre o lançamento do Pokémon aqui no Brasil, né? Pokémon estreou no Brasil em janeiro de 2000 pela Rede Record de televisão. Foi oferecido para o SBT e para a Rede Globo foi oferecido para o SBT e para a Rede Globo de televisão, mas só a Record aceitou devido à dublagem ser muito boa. Veja que Pokémon foi oferecido para o SBT, mas o SBT não se interessou pelo anime, né? A Globo também não quis, né? Não se interessou, e a Record só se interessou por causa da dublagem, né? Do Pokémon, que estava boa. Realmente Pokémon é um anime que ele tem uma dublagem boa, né? Até hoje eles conseguiram fazer uma boa dublagem com Pokémon, apesar de todos os problemas, né? Quem assistiu o vídeo anterior viu que o Pokémon passou por problemas, né, na dublagem, passou por problemas, na verdade, no elenco de dublagem, né? Inclusive até no meio da dublagem, não diz no meio em si, mas durante a dublagem do anime de algumas temporadas, né, o estúdio até faliu, né? Um dos estúdios de dublagem faliu, né?
Então eu passou por vários problemas, mas conseguiu uma boa dublagem, né? Conseguiu manter uma boa dublagem. Lembrando que é a minha opinião, né? Agora se alguém discorda, né, achando que Pokémon não tem uma dublagem muito boa, aí, né, cada um com a sua opinião, né? Então eu vou estar continuando aqui, né? Pokémon era exibido dentro do programa Eliana e Alegria, que tinha Eliana como apresentadora, né? Lógico, né? O programa levava o nome dela e era ela que apresentava, né? E era exibido por volta das 11h30. Tinha às 11h30 da manhã, né? Quem lembra, né? Quem assistia lembra, né? Como é que era. Na verdade era anunciado como se fosse exibido às 11, mas a Record sempre foi atrasando e acabava exibindo 11h30 mesmo, né? Era o último desenho do programa, melhor, o único, na verdade. Aquele programa nunca teve muitos desenhos, né? O forte do Eliana e Alegria era mais aquelas gincanas lá que eu não gostava de jeito nenhum. Acabava assistindo só por causa do Pokémon, né? Na verdade, acabava assistindo só o Pokémon, né? Só colocava naquele programa lá para assistir o Pokémon, que era a única coisa que prestava naquele programa, né? Tinha um outro horário de exibição por volta de 1h da tarde em algumas partes do país que tinha algumas partes do país que tinham cobertura pela antena parabólica. Então, eu acho que isso aí não era em todo o Brasil, assim, claro, quem tinha antena parabólica conseguia assistir no Brasil inteiro, mas eu acho que não era uma transmissão nacional, assim, em todos os sistemas e tal, né? Então, eu acredito que nem todo mundo assistia essa segunda exibição de Pokémon que era por volta da 1h da tarde, né? Eu acredito que não, né? A gente assistia lá em casa, mas lá, né, a gente tinha antena parabólica e tal, então conseguia assistir. Mas era bem bacana porque passava 2, 3 episódios, tinha dia que passava até 4 episódios seguidos, né? Não era todo dia não, então, mas acontecia, né? Pokémon, como foi um estrondo, né, fez maior sucesso na época, então foi transmitido, assim, a Record realmente regaçava mesmo com Pokémon na época. E era bom isso, era bacana, mas o problema era que os episódios repetiam também bastante, né, por causa disso, né? Porque a Record não comprou todos os episódios de Pokémon na época, só comprou a primeira temporada, que ia até naquela parte onde o Charizard, né, obedecia o Ash, né? Então aí não tinha todos os episódios, e como eles exibiam muitas vezes por dia, então repetia muito também, né? Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Ah, tá. Então foi um estrondo, a audiência subia cada dia, e realmente era isso, sim. Tinha até o programa que passava de tarde, o Pokémon era exibido na parte por volta de 1h, junto de 2 a 3 desenhos, né? Até lembro que geralmente começou, era Gato Félix, né? O Gato Félix, né, no começo, depois tinha Mortal Kombat mesmo, passava, tinha um Super-Homem, então, o desenho de Super-Homem, então era muito bacana essa época. E Pokémon como estratégia, né, para segurar o público na frente da televisão, na verdade, segurar o espectador na frente da televisão, eles exibiam Pokémon como o último desenho, o último dos 4 desenhos, né? Deixa eu ver aqui onde que eu parei aqui. Assim, a audiência subia cada dia, chegando a ser exibido de 3 a 4 episódios por dia, que nem eu falei. 3 ou 4 episódios por dia, sem contar o da manhã, né, que passava um episódio às 11h30, de tarde, né, por volta da 1h, que nem eu já falei, aí que passava de 3 a 4 episódios seguidos, assim, de seguida mesmo, sem intervalo. Geralmente eles colocavam o intervalo nos primeiros 2 episódios, nos outros 2, 1 ou 2 que eles colocavam a mais, não tinha intervalo, então era muito, muito bacana, né? Então vamos continuar. Mas foi perdendo espaço à medida que os episódios iam repetindo, né? Então é que eu falei, né? De tantos episódios que eles exibiam, com o tempo foram repetindo, aí vai perdendo espaço mesmo. Qualquer desenho que passa demais, a gente acha que é de bom, a gente que é fã e tal, acha que cada vez mais passar melhor é, e não é, né? Na verdade não é.
Hoje eu até assisto anime um episódio por dia. Quando eu comecei a assistir anime na internet, que eu baixava os animes, eu assistia 2 episódios por dia, né? Em seguida. Mas hoje eu assisto um só, porque vai durar mais. Porque 1 mês, 2 meses assistindo, até 3 meses assistindo o mesmo anime, um episódio por dia. Quando eu pego um anime muito grande, né? Então é bem mais bacana. Deixa eu ver aqui onde que eu parei.